Essa palavra aqui, até falava ontem com os pastores, que nela nós temos, bem dizer, todos os conselhos de Paulo. São, se eu não me engano, são 16 conselhos que ele dá aqui. E, resumidamente, as suas cartas, eu vejo assim, tá? Suas cartas, carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Romanos, suas cartas se resumem nesses conselhos. É extraordinário. Inclusive nós vamos, cada conselho, um ou dois, nós vamos dar uma pausa, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. A igreja é situada em Tessalônica, os Tessalonicenses. Podemos? Quem quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ponto final. Vamos parar aqui, por gentileza, que são vários conselhos que ele dá. Então, a primeira coisa que Paulo, ele fala para os Tessalonicenses: tenham consideração, apreço, por aqueles que trabalham entre vocês, por aqueles que presidem, aqueles que estão à frente. Aqui ele se refere aos pastores e aos que estavam à frente do trabalho, à frente da igreja, à frente do ministério. Bom, gente, nós não somos nada. Todos nós estamos na condição de falhos e pecadores. Só que aqui Paulo, ele destaca a importância daqueles que fazem, daqueles que servem. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque nós começamos a igreja do zero. Foram 4 pessoas, e Deus foi enviando. Hoje eu tenho muito apreço, grande consideração pelas pessoas que estão com a gente. Vou citar aqui um exemplo. Quarta-feira nós estávamos aqui em BH, mas lá em São Paulo estava tendo uma festa para as crianças, onde educadoras, voluntárias, pastor, a esposa dele, estavam lá, enfeitaram, ficaram até 5 horas da madrugada enfeitando as coisas, para receberem as crianças no dia. Como não ter consideração por aqueles que trabalham por amor? Eu não falo consideração por aqueles que têm outros interesses ou outras intenções, porque nós temos que avaliar isso. Porque hoje, infelizmente, muitos usam a obra de Deus como um cabide de emprego, como algo para extorquir, explorar das pessoas. Eu não estou falando dessa gente. Eu estou falando daqueles que são sérios, daqueles que fazem por amor, daqueles que abraçam o Evangelho, daqueles que choram juntos, daqueles que têm misericórdia dos outros. Então Paulo, ele destaca: tenham apreço, consideração por aqueles que trabalham, porque é de grande importância. Tanto é que, por exemplo, nós estamos aqui no culto agora, vocês estão aqui sentados, mas nós temos braços que estão movimentando para esse culto acontecer. Nós temos a educadora que está aqui agora cuidando de quem? Das crianças. Nós temos uma equipe que está cuidando da igreja online.
para você que está em casa do outro lado receber o culto. Vocês estão aqui sentados, mas tem voluntário lá em cima, de olho na porta, e quem chega para recepcionar, se acontecer algum problema, eles estão ali. Nós temos braços. Amém. Tem aqueles que, por exemplo, que pedem ajuda, que pedem orientação, atendimento. Ontem mesmo, uma jovem entrou em contato pedindo atendimento. Eu falei: olha, eu não estou em São Paulo, mas amanhã tem culto aí, o pastor, a esposa está lá, os voluntários estão aí, você pode procurá-los. Sabe lá o que? Essa pessoa está desesperada, pedindo ajuda, ainda mais se foi massacrada pela religiosidade, se foi massacrada, coisas desse tipo, aí que o fardo é muito pesado, gente, muito pesado. Você já parou para pensar na carga que nós recebemos? Por isso que hoje a minha cabeça é diferente. Eu cuido do povo, mas eu preciso de gente que cuida de mim. Eu preciso de gente que cuide de mim. Eu não ando sozinho mais. A caminhada do ministério não pode ser sozinha. Falava isso com o pastor Valdemir. Temos que caminhar juntos. Eu preciso dos outros. Porque imagina a carga que nós recebemos. Imagina os problemas que nós ouvimos todos os dias, gente. Algumas coisas nós cortamos, porque senão a pessoa não avança. Imagine. Não estou aqui dizendo para você ter consideração comigo, não é isso, de maneira nenhuma. Mas consideração por aqueles que fazem por amor. Seja um pastor, seja um voluntário, seja um diácono, seja quem for. Aquela igrejinha que tem lá perto da sua casa, que é meia porta, mas que todo dia tem ali um pastor, ou de repente uma obreira, sei lá o que for, um missionário, que está ali. Outro dia eu passei em frente a uma igreja, tinha uma senhora de joelho, e um senhor, ele orava e ela de joelho orando. Não é Atos 2, mas estavam ali dobrados, com seus joelhos dobrados, orando. Não tinha ninguém na igreja. Temos que ter consideração por essas pessoas. Amém? Porque hoje eu entendo assim, o pastor ele tem a sua vida pessoal e tem que ter. O ministério para ele tem que ser algo voluntário, por amor. Amém? Eu não estou aqui todos os dias na igreja, porque eu tenho a minha vida, tenho o meu trabalho. Mas quando eu venho para cá, eu venho por amor. Amo fazer isso. Acredito que vocês também, os voluntários também. Então, temos que respeitar, considerar aqueles que vêm, que dão a vida, que ajudam, sabe? Aqueles que não querem reconhecimento nenhum, não querem nada disso. Só querem servir. E uma coisa importante, pessoal. Nós falamos muito assim, eu sirvo a Deus. Mas entenda, servir a Deus hoje, dentro do verdadeiro evangelho, você sabe o que é? Servir as pessoas. Eu sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas. Acho tão bacana quando o Marcos ele fala assim, falei: Marcos, tem como fazer uma live comigo hoje? Ô pastor, hoje não dá, eu vou servir lá na minha igreja. Eu vou servir. Ele dá aula lá na igreja dele, ele dá aula no seminário da igreja, ele é um dos professores lá. Ele fala: vou servir. Então é isso, né? Hoje mesmo eu até estou mudando. A gente começou com obreiros, mas hoje eu estou tirando essa palavra obreiros, não que seja errado, e estou deixando bem destacado. Não ouvi, gente. Voluntários. Por quê? Para que entenda o seguinte: estou aqui por amor. Colocamos uma camiseta preta, bem simples, e uma calça jeans, um tênis. Não é uma roupa que
Qual os filactérios que eles usavam, os judeus usavam? Eles usavam os filactérios, né? Aquelas franjas grandes, porque eles queriam demonstrar santidade. Santidade não está na roupa, está aqui, ó, coração. Amém? Então é isso. E aí, continuando, no verso 14, diz assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis quem, gente? Os fracos, e sejais longânimos. Com quem, gente? Com todos. Então, olha só. Deixa eu... Aí. Precisamos repreender os insubmissos. Esses insubmissos não são... Porque hoje, quando você fala em submissão dentro da igreja, está tão deturpado, né? Tem que explicar bem isso aí, gente. Esses insubmissos eram os insubmissos à palavra. Por exemplo, a autoridade do pastor não vem dele. A autoridade está pautada na palavra. Se sai da palavra, não tem autoridade nenhuma. Se eu for orientar uma pessoa hoje, aconselhar uma pessoa, tem que ser de acordo com não tem que ser um conselho pessoal meu, uma coisa que, eu penso assim, não, o que a Bíblia diz sobre isso? Então, submissão era aqueles que eram submissos à palavra. Então, Paulo fala, esses nós temos que corrigir, tem que falar mesmo, se está errado, não tem essa coisa assim, eu não vou falar assim, eu não posso falar que ela está errada, senão ela pode sair da igreja. Não, pessoal, se é verdade, tem que ser dita. Se é certo, é certo. Se é errado, errado. Se a pessoa sair da igreja porque ela foi orientada, corrigida, de acordo com a Bíblia, sem peso nenhum na consciência de quem a orientou. Ok? Então assim, como é que eu vou tolerar algo errado porque não. A verdade tem que ser pregada. Quando eu leio um trecho desse, eu me lembro das pregações de Charles Spurgeon, que ele falava, pregava a verdade, porque visava sempre a palavra. Então, submissos à palavra, consolai quem? Os desanimados. Dentro da igreja pode ter gente desanimada. O voluntário pode estar desanimado. O pastor pode estar, o que, gente? E todos precisam de consolo. Quando você vê alguém desanimado, eu sou assim, até comentei com um casal antes do culto. Quando eu vejo que a pessoa falta 1, 2 semanas, eu envio uma mensagem para saber se aconteceu alguma coisa. Porque é chato, eu me sinto inconveniente ficar mandando mensagem. Falta um culto, já mando mensagem. Eu não gosto disso. Porque às vezes a pessoa viajou, fez alguma outra coisa. Mas às vezes aconteceu alguma coisa e a pessoa às vezes não falou nada. Já aconteceu casos da pessoa perder um ente querido e ninguém ficar sabendo. Então precisamos consolar os desanimados. Então entenda uma coisa: desânimo é uma coisa que nós não queremos ter, mas que pode acontecer. E isso não significa dizer que a pessoa está possessa de demônio. Existem várias passagens onde o pastor Valdemir citou na oração aqui. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, precisamos consolar os desanimados, sentar ao lado, ver o que está acontecendo. Se não sabe o que falar para a pessoa, só de você falar assim, fulano, conte com a minha oração. Além de consolar o desanimado, precisamos amparar quem? Os fracos. Esses fracos aqui não é fraqueza interior, que todo mundo tem. Esses fracos eram os fracos na fé. Eram aqueles que
haviam os recém-chegados, os recém-convertidos, os que haviam saído do judaísmo, que ainda tinham conflitos. E isso acontece muito dentro da Atos 2, muito. Gente que vem de outro lugar com muitos conflitos. Embora nós, você que está desde o início, nós já subimos de nível, já saímos do campo do conflito, nós estamos aqui, nós não queremos saber mais nada do que foi antigo, acabou. Inclusive tem gente que está me perguntando, pastor, vi que a sua posição nas lives mudou mudou, porque página virada. Eu até aconselho você que já se desligou, você que já virou a página, não comente mais, bola para frente, nem toca no assunto. E quando alguém tocar no assunto com você, você já tem que o quê? Mas tem aquele que ainda está fraco. Precisamos fazer o que com esse fraco? Amparar, cuidar dele. Quando você chegou aqui com esses conflitos e foi amparado. Vamos fazer a mesma coisa com os outros. Vamos amparar aquele que está fraco na fé, aquele que está assim, ó, eu não sei se eu vou, sabe? Está fraco na fé. Ele precisa ser amparado. E outra coisa, sejais longânimos. Esse longânimos aqui, pacientes. Com quem? Não são os fracos não. Com quem, gente? Todos. Todos quem? Os submissos, os desanimados, os fracos. Temos que ter paciência. Aqui para nós é fácil ter paciência. Tem gente que eu já orientei várias vezes a mesma orientação. Mas eu preciso ter paciência com todos. Amém? Não é fácil. Precisamos ser pacientes. Ouvir. Porque senão a gente não ajuda ninguém. Muito bem. Pode continuar, por gentileza, Carol. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, gente, vamos lá. Não retribuir o mal com o mal. Vou te falar uma coisa. Até tem que saber falar isso, porque senão as pessoas podem levar para o outro lado. Presta atenção numa coisa. Alguém te feriu? Alguém te fez mal? Você quer ser curado logo? Não retribua o mal. O bem cura. O mal não cura. Não retribua o mal. Fulano vai pagar. Fulano vai pagar. A gente sabe o que o homem semeia, ele colhe. Mas não vai para esse caminho. O mundo ensina que nós temos que pagar o mal com o mal. Mas Cristo nos ensina que temos que pagar o mal com o que, gente? Com o bem. É fácil você pagar o bem com quem te fez mal? Não é fácil. Mas é cristão. E é bíblico isso. Ore. Ore. Coloque na mão de Deus. Esqueça. Saia do passado. Avance. Suba de nível. Suba de nível. Tem gente vivendo lá atrás. Lá atrás. Nós temos o agora. 2 dias que não existem. O ontem e o amanhã. Não existem. O que existe é o agora.
Não pague o mal. Ah, pastor Joel, fulano, sabe, eu estava no lugar e fulano foi tão cruel comigo, foi tão rude comigo. Oh, pastor Joel, sabe, eu passei numa igreja e lá eu fui tão decepcionado assim. Não retribua o mal com o mal, avance, suba de quê, gente? Nível. Não retribua o mal com o mal. Você vai ver como a sua vida vai. Você vai começar a sonhar. Você vai começar a respirar de verdade. Você vai começar a ver a vida diferente. Você vai ser uma pessoa mais calma. Você vai dormir mais tranquila. Você vai sorrir mais. Você vai ser mais alegre. Você vai festejar mais com as coisas mais simples da vida. Você vai parar com esse negócio de querer impressionar os outros. E você vai ligar a chave chamada "tô nem aí para ninguém e vou viver a minha vida". Porque você entendeu que não temos que pagar o mal com o mal. Amém? Continuando. Regozijai-vos. Quando? Quando, gente? Quem sabe me responder o que é regozijai-vos sempre? Quem pode falar aí? Pode falar. Alegrai, quem mais? Participa, gente, vamos lá, regozijai-vos. Alegrai-vos, quem mais? Hein, pastor Valdemir? Festejar. Sempre. Não é festejar uma vez ou outra, sempre. O que Paulo fala? Estejam sempre alegres, felizes, sempre. Isso aqui, gente, isso aqui é libertador. Você está cheio de problema na sua vida, mas você está feliz. Amém? Está feliz, está sorrindo para a vida. Regozijai-vos sempre. Você vê, sempre. Quer dizer que sempre você vai estar feliz? Não, não é isso. Porque vai ter dia que você vai estar triste, vai ter hora que você vai estar triste. Mas o regozijai-vos sempre, ou seja, mesmo triste, você tem motivo para se alegrar, porque você está em Jesus, porque você o conhece, porque você conhece a palavra dele. E mais conselhos. Qual o conselho, gente? Orai sem cessar. Pessoal, aqui para nós. Tudo que precisamos está nesse contexto. Agora ele fala de oração. O que é orar sem cessar? É você ser perseverante na oração. Jesus ensinou isso na parábola da viúva, que batia na porta do juiz pedindo que a causa fosse julgada. Então, orar sem cessar é você ser perseverante na oração. Estar aos pés de Jesus todos os dias. Senhor, obrigado. Senhor, está em tuas mãos. Deus, está aqui, dá direção. Senhor, me ilumine, guie os meus passos, os meus caminhos. É você orar pela igreja, orar pelos voluntários, orar pelos pastores, orar por quem está ao seu lado, interceder, orar sem cessar. Ser perseverante na oração. Continuando. Meu Deus. Vamos lá, gente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo. Tudo é tudo. Em tudo você tem que dar graças a Deus. É horrível quando alguma coisa nos contraria e a gente fala: graças a Deus, bora. Em tudo dá graças. Aqui ele não menciona nada de diabo, de demônio, nada disso.
Ele fala, em tudo, porque essa palavra é para a igreja. Amém? Esse em tudo dá graças é para todos. Só que o contexto dessa carta é para os tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. Então algo dá errado na sua vida, Deus sabe o que faz. Que a vontade de Deus prevaleça. Graças a Deus. Vamos em frente. Não estou aqui dizendo para você dar graças a Deus diante de uma coisa ruim, que a gente sabe que existe a ação demoníaca. Mas a sua vida, você que já se converteu, você que entregou a sua vida a Jesus, dê graças a Deus em tudo. Em tudo. E digo mais, quem é grato, vive melhor. Grave-se isso aí. Quem é grato, vive melhor. Pessoa que reclama da vida, reclama, não vive bem como vive aquele que é grato. Ele é grato. Em tudo dá graças. E essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus por tudo. Graças a Deus pelo meu passado. Que é isso, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus pela ignorância espiritual que eu tinha. Porque tudo aquilo colaborou para o dia de hoje. Uma vez eu ouvi um pregador falar assim: se você não der graças a Deus agora por algo que aconteceu na sua vida, lá na frente você vai dar. É sempre assim. Lá na frente Deus sabe o que faz. E aí continuando, no verso 19, não é isso? Vamos lá em voz alta, gente. Não apagueis o espírito. Esse não apagueis o espírito não é a questão de o Espírito Santo sair, nada disso, porque ele vem e fica. Mas aqui ele traz a ideia de chama. E precisamos, como está escrito em Efésios, precisamos nos santificar, precisamos nos encher das coisas de Deus. Então esse não apagar o espírito é você não deixar de ter intimidade com Deus, é você não deixar de ter relacionamento com Deus. Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas, vou até terminar agora à tarde. Uma pessoa me perguntou: como ter comunhão com Deus? Você sabe o que significa comunhão? Comunhão é vínculo. Como ter vínculo com Deus? Primeira coisa, reconhecer que você é falho, pecador, que você depende dele. Segundo, estar aos pés dele, se alimentar de sua palavra, fazer o que agrada a ele. Como eu vou ter vínculo com uma pessoa se direto eu estou desagradando essa pessoa? Como é que eu vou ter vínculo com uma pessoa se eu não converso com ela, se eu não oro? Como é que eu vou ter vínculo com uma pessoa se eu não tenho com ela relacionamento, se eu não me relaciono todos os dias? Então não apagar o espírito é você se relacionar com Deus, é você ter intimidade, é você buscar. Por exemplo, nós temos aí, por exemplo, as lives, que às vezes são fora de culto. Se você não estiver fazendo nada naquela hora, e o tema te interessa, vai para aquele tema, acompanhe, faz o seu devocional, começa a ler a Bíblia, pega um livro da Bíblia, comece no início, comece nos evangelhos, Mateus, começa ali 3 capítulos por dia. O que você está fazendo? Você está aumentando a chama, você está colocando combustível na chama, você está evitando que o espírito se apague. Amém? Vai ter o curso agora. Meu Deus, mas tanta coisa, que não é só o nome é curso, mas não é curso, vai ser edificação. É algo que vai fazer com que o espírito, a chama do espírito aumente.
Aqui a questão não é que é mais ungido, não é nada disso, gente. Tem mais unção, não é nada disso. Mas é chama, está acesa a chama, tem combustível na chama. Por quê? Porque fulano está sempre buscando o calor, sempre buscando o combustível para essa chama. E aí no verso 20 agora, ele diz: não desprezeis. O que, gente? As profecias. Vamos lá. Aqui eu tenho que, tem jeito. Tem gente que pega esse trecho aqui e fala assim: ó, eu vou profetizar aqui, mas está escrito que você não pode desprezar o que eu vou profetizar. Não. Não desprezeis as profecias. O quê? A palavra. Eu estou profetizando aqui agora. Eu estou profetizando o quê? Algo da minha cabeça? O que eu estou profetizando aqui? O que já está escrito. Eu estou profetizando o que já está escrito. Todo o culto eu profetizo o que já está escrito. Eu posso aqui assim orar para que coisas boas aconteçam na sua vida, para que você tenha uma semana boa, uma semana abençoada. Estou torcendo, estou orando por você, quero que coisas boas aconteçam. Mas a profecia é o que está aqui. Então nós não podemos desprezar as profecias. Ou seja, não despreze o que está escrito. Não despreze o que Cristo nos deixou, a palavra dele. Esse não desprezar, gente, acabei de falar, é você, por exemplo, ter o seu momento com Deus em casa, sua leitura da Bíblia. Você está indo nas profecias, você não está desprezando as profecias. Quando, por exemplo, esse momento no culto, a pregação, por exemplo, para mim, e essa é a linguagem do verdadeiro evangelho, a coisa mais importante no culto, qual é? O momento da profecia, o momento da palavra. E aí ele continua dizendo, só conselho bom, né? Meu Deus do céu. Julgai todas as coisas. Aqui, meu Deus do céu. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Você já ouviu as pessoas falarem assim? Não julgueis, hein? Nós não podemos julgar. Vou falar uma coisa para você. Temos que julgar, sim. Aqui ele está falando para a gente julgar todas as coisas. Mas lá em João está escrito que nós temos que julgar conforme a reta justiça. Então entenda uma coisa. O que é julgar segundo a reta justiça? É você julgar quem é a reta justiça? Qual é a justiça que é reta? A dos homens? Não, que a dos homens a gente sabe que é corrupta. Qual é a justiça que é reta, gente? Então eu tenho que julgar de acordo com a reta justiça. Então vamos lá. Eu tive essa atitude. Deixa eu julgar a minha atitude aqui conforme conforme a reta justiça. O que Deus fala sobre essa minha atitude? O Valdemir agiu desse jeito. Deixa eu julgar a atitude do Valdemir conforme a reta justiça. Não, o que ele fez, a Bíblia é contrário ao que ele fez. Então está errado. Então esse negócio assim, não julgai, né? As pessoas distorceram isso. A gente não pode realmente condenar as pessoas. Mas gente, o que é errado, errado. Pronto. O que é certo. Se a Bíblia diz que é errado, eu estou julgando de conforme a palavra de Deus. Imagina eu chego aqui, faço o que está na minha cabeça, e irmãos, vocês não podem me julgar por isso. Espera aí, gente. Tem que ser julgado sim. O que eu faço precisa ser julgado conforme a reta justiça. Então ele fala, julgai todas as coisas. Ou seja, veja o que é bom e o que não é. Mas para você ver o que é bom e o que não é, você precisa julgar. Esses ensinamentos que eu estava recebendo
de acordo com a Bíblia, esses ensinamentos estão errados. O que eu estou fazendo? Julgando. Se são errados de acordo com a Bíblia, porque eu não quero eles, eu vou reter o que é bom. Então precisamos julgar tudo, gente. Tudo precisa ser julgado conforme a palavra de Deus. Se com a palavra de Deus o mundo já está o que está, imagine sem ela. É o que eu falo. Sempre tudo que você for fazer, o que a Bíblia fala sobre isso? Não, a Bíblia... Tem assuntos que a Bíblia não fala? Sim. Que aí temos que usar o senso comum. O senso comum. Né? Até para... Poxa, a Bíblia não fala sobre esse assunto. Mas o senso comum de um cristão. O que um senso comum diz sobre isso? Analisando a palavra de Deus diante desse assunto. A Bíblia não fala claramente sobre esse assunto. Quando teve uma pessoa que perguntou para o pastor Jonas, onde está escrito na Bíblia que o dízimo foi anulado. Não existe esse versículo, o dízimo foi anulado. As pessoas, elas perguntam coisas e elas querem que estejam escritas como elas pensam. Não. Vamos analisar o contexto. Antiga e nova aliança era algo feito para os sacerdotes. Nós estamos dentro da nova aliança. Hoje, quando é dado como referência, sem obrigatoriedade. Existe um contexto em cima disso. Ok? Ou seja, julgar conforme a reta justiça. Ah, você não pode julgar o pastor desse jeito. Espera aí, o que ele fez de acordo com a palavra? E aí, é certo ou errado? É errado, então estou julgando sim, de acordo com a palavra de Deus. Seja quem for. Julgai todas as coisas. E ele dá um conselho: retende o que é bom, você guarda. E o que não é bom? O que, gente? O que foi bom do seu passado, guarda, leva para a sua vida inteira. Pastor Joel, isso aqui não é bom, jogue fora e siga em frente. E julgue tudo, tudo que você for fazer, de acordo com a palavra. Eu não falo você julgar as pessoas, você condenar as pessoas, nada disso. Nós não somos juízes de ninguém. Mas todas as atitudes, tudo que é feito precisa ser justo. Senão daqui a pouco tem cristão abraçando o mundo porque está nessa. Eu não posso julgar. Não, temos que julgar todas as coisas. E aí ele termina dizendo: deixa eu acompanhar na minha aqui. Abstende-vos de toda forma do mal. Em outra tradução, né? Ele fala para a gente fugir da aparência do mal. O que é isso, gente? Abstende-vos de toda aparência do mal. Aquilo que é mal, pecado, coisa errada, foge. Uma visita que fizemos lá em São Paulo, um senhor que tem uma empresa, ele falava para mim assim: pastor, uma oração que eu faço todos os dias para Deus é que Ele me ajude a fugir da aparência do mal, porque todo dia, pastor Joel, vem uma oportunidade errada para mim, uma oportunidade errada para eu ganhar dinheiro, e eu sei que é cilado, eu sei que é mal, vem a oportunidade cai no meu colo, e eu peço para Deus que eu quero fugir sempre. Então, aquilo que é mal, pecado, coisa errada, a gente tem que o que, gente? Fugir. Pastor, nesse lugar que eu frequento, esse lugar tem aparência do mal lá, e eu não digo o seu trabalho, porque se é um trabalho você vai ter que suportar. Não existe um local de trabalho só para cristão, não tem como. Mas se você puder evitar, se você tem condições de evitar aquele lugar, ou aquelas pessoas, evite, por o seu bem, fugir da aparência do mal. Não, isso aqui não é legal para mim, não é legal. Pois toda vez que eu saio com fulano, acontece alguma coisa de ruim. Toda vez que eu saio com fulano, não
está legal isso. Então, é o Espírito que está aceso em você, dizendo para você assim: olha, o quê? Foge. Foge. É o que eu falei para vocês, tem muitas coisas que eu cortei na minha vida. Cortei um montão de amizades, não quero nem saber. Aparência do mal, que não edifica a minha vida. Não edifica a minha vida. Eu vou falar uma coisa que mas deixa para lá. Que tem gente que só vem para te vomitar as coisas. Já viu? Tem gente que vem só para ficar vomitando as coisas em você. Vomitando. E isso é mal para você. Isso não é bom. Só vem embora. E você lá. Desculpa, é nojento isso, mas tem que falar. Posso falar ou não? Vem só para... E você está lá. Aí você não fica legal com isso. Isso não te ajuda. Te dou um conselho. Que, gente? Fuja. Não estou dizendo aquelas pessoas que vêm com sinceridade, pedindo ajuda, que desabafam. Lembra lá, a gente tem que amparar os fracos. Eu estou dizendo gente que não quer ajuda, que só vem para te trazer. E outra coisa, se é um lugar que você já pulou fora, para que você quer saber o que está acontecendo ali dentro? Ó, fui. Fugir da aparência, porque tem gente que é assim: fulano, você não sabe o que aconteceu, e vem para te trazer o que está acontecendo ali. Você quer, é um lugar que você já não faz parte, mas o que eu quero? Eu não quero saber mais. Tchau e benção para você. E às vezes você tem que ser grosso, tem que ser. Amém? Se é mal, se é pecado, se é contra Deus, não queira se associar, não queira enfrentar. Fuja. Fuja. Para encerrar agora, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Glorioso seja, gente, que Deus nos santifique em tudo, que em tudo sejamos irrepreensíveis. É difícil, mas esse irrepreensíveis aqui é você fugir da aparência do mal, é você buscar o que é bom, porque a vinda dele é certa. Ele é fiel no chamado, e ele é fiel em fazer também. Se ele nos chamou, ele vai fazer. Enquanto isso, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, enfrentando o mal, enquanto a gente estiver nesse mundo convivendo com as pessoas, o que a gente precisa fazer? Primeira palavrinha ali: santificação. Nós estamos em período de santificação, sempre. Amém? Fiquem de pé, por gentileza. Pastor Valdemir, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Que palavra. Bom, e falando nisso, sobre essa palavra maravilhosa de hoje, às vezes as pessoas passam por lutas, dificuldades, como foi citado aqui, as suas aflições diárias, como vencer o passado, pessoas que são injustas. Na nossa caminhada vamos aí ter esses contratempos. Relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Ele vai nos orientar, vai nos fortalecer, vai nos dar paciência, vai nos orientar conforme aquilo que nós precisamos. E é bom lembrar, meus amados, que nós não podemos ter um relacionamento complicado com Deus. Às vezes com as pessoas, devido a ser seres humanos, cada um tem o seu jeito, poxa, fulano, beltrano, mas para com Deus, nós devemos sempre reconhecer a nossa insignificância e saber que a soberania dele está acima de tudo. Então, nesses momentos que você olha para um lado, para o outro, e você diz assim: e agora, o que será? Deus
vai estar sempre do teu lado, ainda que as pessoas te abandonem. Então, vamos sempre olhar para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus. Então, essa palavra de hoje veio para nos encorajar, nos orientar, nos alertar que, acima de tudo que possa acontecer conosco nesse mundo, algo glorioso está acima de tudo isso. Amém? Que Deus os abençoe. Você vê que nós precisamos buscar nele essa santificação. O que seria de nós sem a graça dele e a misericórdia dele? São conselhos para a vida inteira, gente. Você vê que aqui o Paulo ensina a lidar com as pessoas, ele ensina a respeitar, ele ensina a julgar as coisas, ele ensina a guardar o que é bom, ele ensina a gente a buscar a santificação, ele ensina tudo. Cabe a cada um de nós colocar em prática. Amém? Se está alguém desanimado, agora é hora de buscar ânimo, força. A caminhada cristã vai ser assim, sempre, sempre. Vamos lidar com os tropeços, com as dificuldades. Na igreja nós não temos pessoas perfeitas. Na igreja nós temos pessoas falhas, imperfeitas, fracas, desanimadas. Se você veio de outro ministério achando que eu fui de outro ministério lá, fiquei tão decepcionada, eu vou te falar uma coisa, aqui também você pode ser decepcionado. Mas cabe a você reter o que é bom. Amém? Não existe uma igreja perfeita. A igreja é composta por pessoas. E pessoas são o que, gente? São falhas. São falhas. Precisamos reter o que é bom. Reter o que é bom. O que não pode ser falho aqui na igreja é isso aqui. A igreja é bíblica. O conteúdo é bíblico. Mas as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas que participam, são falhas. Uma tem um jeito assim, a outra tem um jeito mais acanhado. Uma gosta de cumprimentar os outros, a outra não gosta. E assim vai. Mas cabe a você reter o que é. E vida aqui. E vida que sai aqui. Até a vinda de quem? De Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa direção de hoje, Senhor. São conselhos que devemos levar para a vida inteira. Nos ensine a guardar o que é bom, que às vezes guardamos o que não é, às vezes guardamos o que não edifica, às vezes guardamos o que é mal. Senhor, nos ensine a guardar o que é bom, nos ensina a nos santificar, nos ensina a ter paciência com as pessoas, nos ensine a amparar os fracos, nos ensina a consolar os desanimados, nos ensina a orar sem cessar. Que às vezes oramos só quando alguma coisa de ruim acontece, às vezes oramos só quando somos contrariados, e às vezes até falamos, precisamos orar. Ó Deus, perdoe a nossa insignificância, a nossa incredulidade. Perdoe, ó Pai, o nosso jeito de ser, Senhor. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta dos nossos desejos, que essa é uma coisa difícil. Porque os desejos sempre estarão com a gente. Mas nos ensine, ó Deus, a olhar para Ti. Nos ensine, ó Pai. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, O que seria de mim? que seria de mim, Deus? Pois o bem Que eu quero que fazer, eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero e o mal fazer. que eu não quero, esse sim
acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, Em uma guerra em infindável. uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei. eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ó Deus, é isso que queremos, ó Pai. Queremos ser cheios de Ti. Pois o bem Que eu quero fazer, eu não faço. que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo. acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, Em uma guerra em infindável. uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo Já foi vendido já como foi escravo. vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, Apenas o pecado apenas o pecado. no meu interior. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua Quero casa. ser a sua casa. Se o Senhor não Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu eu venço. sei, eu venço o pecado. Então liberta-me de mim. Então enche-me de ti, Para que haja não mais até que espaço, não Senhor. haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ó Deus, é isso que queremos, ó Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Tua presença, ó Pai. A tua vontade. Queremos mais de Ti, Senhor. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Tua presença, Pai.